Boa noite a todos, eu saúdo todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento. Irmãos, é motivo de alegria mais uma vez, estamos aqui nessa noite para ministrarmos a palavra do Senhor, mas de antemão já peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, tá bom? Para que esse canal possa ter crescimento, né? Mas irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, sendo que eu vou deixar para os irmãos lerem o capítulo 4, eu só vou ler o versículo 39. Vocês vão ler o capítulo 4 até o versículo 42. É um texto bem conhecido, com o subtítulo A Mulher de Samaria. Mas eu vou me ater ao versículo 39. E é esse que eu vou ler para os irmãos nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Essa passagem é bastante conhecida, na qual trata sobre a mulher de Samaria. Quando você for ler o texto, você vai ver que a mulher ficou espantada, Jesus sendo judeu, falando com ela sendo mulher samaritana. Então nós temos que entender o porquê desse questionamento. Ao longo da história, se você for observar no Antigo Testamento, você vai observar que houve um problema com o povo judeu, com o povo hebreu. No caso, eram 12 tribos de Israel. Mas quando Salomão morreu, seu filho Roboão, ele assumiu ali o reinado, sendo que houve algumas reclamações concernentes a Salomão, porque para ele construir tudo aquilo que ele construiu, os impostos eram altos, ele cobrava muito imposto, ele pegava um pouco pesado com o povo. Então os anciões daquele reino vieram diante de Roboão, seu filho de Salomão, e pediram para que ele aliviasse um pouco a carga. O jovem, ao invés de se consultar com os mais antigos, foi se consultar com os jovens da sua geração. E eles deram um conselho errado para Roboão, que veio a haver dissolução. Eram 12 tribos e, na verdade, 10 tribos e meia se afastaram. Essas 10 tribos e meia conhecida como Israel do Norte. E há uma tribo e meia com Israel do Sul, cuja sede era Jerusalém. E Israel do Norte, a sede era Samaria. E o que acontece? Até então eles não tinham o nome de samaritano, mas quando o rei Senaqueribe, os assírios, invadiram o reino do norte, porque o reino do norte começou a idolatrar. Eles caíram na prostituição cultural e a idolatria. E isso foi desagradável aos olhos do Senhor e houve uma punição para isso. Ele permitiu que outras nações invadissem ali o reino do norte. Senaqueribe invadiu o reino do norte e o que ele fazia? Ele pegava a elite da cidade e não deixava ali, levava para outras cidades e pegava as pessoas das outras cidades e colocavam ali em Samaria. Então houve uma mistura de povos. E o povo judeu, eles entendiam que eles não podiam se misturar. Houve uma mistura de povos e eles ficaram impuros na visão do povo de Jerusalém. Quem assumiu o reino do norte foi Jeroboão. E o que ele fez? Por Samaria ser um lugar montanhoso, ele edificou um altar num monte. E ali ele dizia que o povo ali ia adorar o Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel. Mas o povo judeu da tribo do sul, eles adoravam o Senhor em Jerusalém, no templo de Salomão. Então, Jeroboão ficou preocupado, né? Ele não deixava que o povo fosse a Jerusalém para adorar, porque ele ficava com medo de perder o reino. E ali ficou aquele local de adoração. Mas quando eles foram invadidos, houve essa mistura que eu falei no começo,
e eles já não eram uma raça pura. Então começou a haver muitos problemas, porque houve algumas guerras do Reino do Norte para o Reino do Sul. Só que a mão do Senhor estava favorável ao Reino do Sul, devido à aliança que Deus fez com Davi. Deus fez uma promessa a Davi que veio a ser rei, que um reino vindo dos lombos dele ia reinar perpetuamente. E o que aconteceu? Então havia muita guerra e quando o Reino do Norte foi desfeito, ficou somente o Reino do Sul. Isso é só para você entender mais ou menos a contenda que houve e o porquê eles receberam esse nome de samaritanos. E obviamente os judeus, eles não se comunicavam. Quando eu falo de se comunicar é o seguinte, eles não comiam, porque o alimento, o ato da refeição era muito importante para eles, era quase uma cerimônia. Então eles não se reuniam, não compartilhavam nem de água. E um homem judeu jamais poderia estar em contato com uma mulher samaritana, inclusive para conversar. E Jesus, por ser rabino, né, também não era recomendável que um rabino primeiro conversasse com a mulher. E segundo, com a sós, né? E segundo, com a mulher samaritana era pior ainda. Mas só que acontece, Jesus tinha algo para fazer. E Jesus estava em Jerusalém, ele tinha que ir até a Galiléia. Tinha algo a fazer a Galiléia. E o caminho mais próximo, mais perto, ele tinha que passar em Samaria. Geralmente os judeus evitavam essa rota. Eles preferiam dar uma volta, né, do que passar em Samaria. Eles davam a volta pelo Jordão, faziam uma volta muito longa para chegar a Galiléia. Mas Jesus, por questões que somente ele sabe, e depois nós vamos ver o resultado disso, ele resolveu passar em Samaria porque provavelmente ele tinha algo para fazer em Samaria. E quando ele chega naquela cidade, ele estava cansado, ele enviou seus discípulos para ir comprar alimento. E ele passa de frente a um poço e tem ali uma mulher, que chegou uma mulher para tirar água. E ele pede, ela me dá, tira um pouco de água para mim, me dá um pouco de água. E ela virou para ele, obviamente, porque ela percebeu pelas suas vestimentas e pela sua fala que ele era judeu. Ela falou assim, como pode tu, sendo judeu, falar comigo que sou samaritano? Aí Jesus falou com ela, se tu soubesse quem fala contigo, você pediria e ele lhe daria água que jorra para a vida eterna. Água da vida. Ela falou assim, tu és maior que Jacó, nosso pai, que bebeu desse poço? Então ela fez alguns questionamentos e Jesus ali foi conversando com ela ao ponto de ela falar assim, olha, Jesus chega para ela e fala assim, olha, chama teu marido. Ela falou assim, eu não tenho marido. Jesus falou assim, disseste bem, porque você tiver, esse que está contigo é teu marido. Tu tivesse 5 maridos e esse que está contigo é teu marido. E ali ela partiu também falando da parte da adoração, que os judeus diziam que era Jerusalém e os samaritanos diziam que era nos altos montes de Samaria. E Jesus usa aquela frase bem que eu acho muito conhecida, que não é no monte de Samaria nem no templo de Jerusalém, mas que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e requer que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Quando Jesus relata para essa mulher que o marido que ela estava não era dela e que ela possuiu 5 maridos, ela ficou muito espantada. E ela falou assim, e ela virou e falou assim, eu vou na cidade falar com as pessoas. Jesus vai. E lá ela virou e falou para esse povo, olha, tem um homem lá que contou toda a minha vida. Seria ele o Messias, o ungido? E aí o povo sai e vai ter um encontro com Jesus, aonde nós iremos chegar aqui no texto. Vindo, pois, o samaritano ter com Jesus, pediram que permanecesse com eles. O que acontece? Então Jesus vai, começa a fazer alguns ensinamentos para eles. Ensinamentos não vem relatando aquilo que Jesus falou com eles, mas eles ficaram espantados e agraciados ao ponto de pedir que Jesus ficasse com eles. Diz a palavra do Senhor que Jesus ficou ali 2 dias. É aí que eu quero chegar. Então, de repente, você está se sentindo igual a mulher samaritana, impura, distante. De repente você nem sabe a quem tem adorado.
E Jesus, ele vem dizendo para você que não é no monte nem no templo. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. O que eu quero dizer? Criaram-se muita coisa para a humanidade hoje adorar o Senhor. E o Senhor, ele foi bem claro, Deus é espírito. Nós temos que adorar ele em espírito e em verdade. Que muitos estágios, você tem que ir em tal lugar para adorar a Deus. Você tem que ir em outro lugar para adorar a Deus. Você não pode ir em tal lugar para adorar a Deus. E criam muita coisa para te impedir. E muitas vezes você fica frustrado. Algumas cidades, algumas igrejas, alguns irmãos têm a cultura de, quando quer fazer uma oração mais profunda, subir os montes. Porque muitos entendem que lá no monte Deus vai se fazer presente, e a presença dele vai ser mais forte. E essa história que muitos irmãos já conhecem. Outros irmãos já têm o costume de orar nas madrugadas, porque acha que é um sacrifício que está fazendo e que Deus vai atender mais rápido. Ou, né, tem essas visões. Muitas vezes tem pessoas novas convertidas que querem, né, ver a igreja no monte para orar, que aí também. E elas de cara já são rechaçadas. Já falo para ela que ela não pode subir porque ela não está preparada. Porque um monte de lugar sério. Porque se você tiver de qualquer maneira, você pode morrer lá, você pode ser fulminado, você pode isso, pode aquilo. E na verdade, Jesus nunca impediu ninguém de buscar a face dele. Então eu costumo dizer, se você não está preparado para subir um monte, uma estrada difícil, para ir lá no alto do morro para orar, você não está preparado para ir para o céu. Então essas crendices, isso não tem nada a ver com Deus. Porque Jesus foi bem claro. Quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Ora em secreto. Eu não estou dizendo que você não está proibido de subir um monte, não. Vai sim, é bom. Aqui na nossa cidade, nós temos esse costume também. Mas eu analiso de uma forma diferente. Porque quando você quer, de repente, no celular, é meio conturbado, você não tem aquela privacidade de poder expor a sua situação para Deus, falar das suas dificuldades, né? De repente até chorar aos pés do Senhor. Então, você vai para um lugar sossegado. Geralmente um monte costuma ser um lugar sossegado. Você senta ali e abre sua Bíblia e dobra seu joelho ali, e clama ao Senhor e sente a presença do Senhor, né? De uma forma poderosa. Então muitas pessoas mistificam isso. Acham que lá no monte Deus vai falar de uma forma poderosa. Na verdade é um equívoco. Porque ele é espírito, ele fala em qualquer lugar. Se você tiver um coração voltado para ele, ele vai falar em qualquer lugar. Ele vai falar dentro do ônibus, se você orar em espírito. Vai falar no seu trabalho. Você de repente vai estar lavando a sua louça. Você que é dono de casa, está lavando sua louça ali. E de repente tu abre tua mente, começa a pensar no Senhor e começa a buscar a face dele ali, lavando sua louça. Você vai sentir a presença dele. Tem pessoas que receberam revestimento de poder, lavando louça, lavando roupa, arrumando a casa. Foram cheios do Espírito Santo de Deus. Então, isso é uma mística. Então, o que Jesus começou a tratar na cabeça dessa mulher é o seguinte: olha só, vocês adoram o que não conhecem. Nós conhecemos o que adoramos. Aí nós vamos voltar no vídeo passado, de conhecer e prosseguir conhecer o Senhor. Muitas pessoas adoram, mas não sabem nem o que está adorando. Isso é um problema. Você tem que saber quem você está adorando e o que você está adorando. Pastor, mas o que isso tem a ver com o texto? Esses samaritanos, eles não sabiam que estavam adorando, por quê? Eles ficaram confinados em Samaria e só subiram no monte. Lá no monte onde tinha um altar. Eles já não tiveram acesso aos profetas, aos escritos. Eles pararam no tempo. E o povo judeu andou. Tinha ali os escribas, os copistas da lei, manuseava a palavra o tempo todo. Os fariseus que eram meticulosos no estudo da lei. E os samaritanos não. Só que os dois lados estavam equivocados. Jesus falou assim: a salvação vem dos judeus. É claro, ele é o Salvador. E quando ele falou que tem que adorar o Espírito de verdade, essa mulher ficou encantada.
Mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte: de repente você está buscando o Senhor de uma forma inteligente, com racionalidade. Mas de repente você não está buscando dessa forma. De repente você tem muita pressa em buscar o Senhor. De repente você não dá tempo. Você ora, mas não escuta Deus falar. Você fala com Deus, mas não deixa Deus falar contigo. E com os samaritanos houve uma coisa diferente. Eles queriam a presença de Jesus na vida dele. Você quer a presença de Jesus na tua vida? Você tem pedido para o Senhor: fica conosco? Fica na minha casa? Fica no meu trabalho? Fica na minha vida? Na minha família? Você tem pedido a isso? Porque o Senhor viu os samaritanos, ele ficou ali 2 dias ainda. Porque ele tinha outras coisas para fazer na terra, que ele tinha um corpo físico, ele não podia estar em todo lugar. Hoje é diferente, porque além de ele ter um corpo glorificado, ele enviou o Espírito Santo, que é da mesma natureza que ele, que está em todos os lugares. Porque, mais uma vez eu repito, porque aquele que crê no Senhor Jesus Cristo recebeu como Senhor e Salvador, recebeu também o Espírito Santo. E ele habita, porque você é templo. Então você tem que pedir: Senhor, fica comigo. Ele pode estar habitando em você, mas de repente você não quer que ele fique contigo. O ficar comigo não é só habitar, é agir na sua vida. E você deixar que ele venha agir na tua vida. Que coisa maravilhosa, esses homens: Senhor, fica mais um pouco. Que privilégio teve esse povo. Outro grupo privilegiado foram os apóstolos. Principalmente Pedro, Tiago e João. Porque aonde Jesus estava, esses 3 homens estavam ali, eram homens de confiança. João provavelmente era o mais novo dos discípulos. Então Jesus, ele estava sempre ali. Na ceia, por exemplo, é uma parte que eu começo a pensar, a imaginar, eu fico tocado. Porque se você não conhece o ritual judaico, na época, todo mundo imagina que essa mesa da Santa Ceia que mostram aí nos quadros não tem nada a ver com a mesa da Santa Ceia judaica. Primeiro que as mesas lá eram baixinhas. Então a mesa era baixa e tinham almofadas no chão. E as pessoas sentavam de lado, esticavam a pessoa de lado e com o braço apoiado no chão ou na almofada. E Jesus estava numa parte da mesa. E Pedro estava lá na outra ponta da mesa. E João estava com a cabeça reclinada no peito de Jesus. Uma coisa maravilhosa. O que João viu, ouviu e sentiu, ninguém vai tirar dele. Ele ouviu até o barulho do coração. Sentiu a respiração de Jesus, sentiu o cheiro de Jesus. Você tem sentido o cheiro do Senhor? Você tem sido o cheiro do Senhor? Jesus, ele quer continuar na tua vida. De repente, hoje, você está pensando em abandonar. De repente, hoje, você está pensando em parar. Porque as circunstâncias da vida estão te levando a isso. Mas eu convido a você a ler o Salmo 73. Porque as adversidades vão vir para quem é cristão e para quem não é. Nós vamos ver ali, Asaf, ele abrindo o coração para Deus. Ele estava questionando por que os ímpios prosperavam e ele não. De repente você também hoje: Senhor, mas eu sou teu servo, eu te busco, eu jejuo, eu subo um monte, eu desço um monte, eu oro e nada está acontecendo, eu só vejo destruição. Assim também viu Abacuque, só via destruição, só via violência, só via o sistema judiciário da época corrompido. Abacuque também viu isso. Grandes homens de Deus viram coisas difíceis. Aí de repente isso tem feito você se afastar, tem feito você deixar de acreditar. Só que o Senhor está muito acima dessas coisas. A promessa que Ele fez para mim e para você é muito acima.
Mais uma vez eu repeti a fala de Paulo: buscai as coisas do alto, onde Cristo está assentado. Cristo está sentado nessa terra, está sentado nos altos céus, e nós temos que buscar as coisas lá de cima. O que tem lá de cima? Primeiro, a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida, atuando de uma forma poderosa. Paulo vem escrevendo que aquele que quer ter uma vida piedosa sofrerá tribulações. Você quer ter uma vida justa, viver piamente, viver de uma forma piedosa. E muitas vezes você é afrontado, você passa dificuldade, grande dificuldade, e você olha e vê o ímpio prosperando financeiramente, o ímpio, nada de mal acontece com ele, e você se questiona: não vale a pena. Você fica pensando: não vale a pena servir esse Deus. Mas vale, irmão, porque isso vai passar. 80, 90 anos, isso vai passar. A volta do Senhor está muito próxima. É por isso que ele tem colocado no nosso coração para pregar a palavra, ir por todo mundo e pregar as boas novas. As boas novas não é concernente a essa terra, é concernente ao futuro. Mas você quer viver o agora. Aí você tem virado as costas para o Senhor. Você tem deixado o Senhor de lado. Você não tem cumprido a missão que Jesus colocou para você fazer. Olha, a mulher samaritana, ela não tinha um compromisso, mas ela falou: Senhor, fica aqui, que eu vou ali rapidinho falar com o povo. Ela pediu para o Senhor ficar e foi, e anunciou: olha, tem um homem lá que falou toda a minha vida. Que coisa gloriosa, coisa poderosa. E ali, aquele povo acreditou nela. O grande problema é que nós falamos, pregamos, ensinamos, e muitas pessoas não acreditam. Aí o que acontece? Perde a bênção. Porque tem muitas pessoas que estão perdendo a bênção dentro da igreja. Tem muitas pessoas que estão deixando de vencer dentro da igreja. Sabe por quê? Porque não sabe o que está buscando. Porque não pede para o Senhor ficar mais um pouco, fica conosco, não pede. Ele quer que Jesus vai logo. Ah, isso é chato. Ah, não dá para mim. É melhor quando tinha outra vida. Não é melhor, não. Vida miserável que nós vivíamos. Essas coisas, você não pode ir lá para essas coisas do cotidiano, essas coisas desse mundo, e querer comparar. Paulo falou que as aflições deste tempo presente não são comparáveis à glória de Deus que há de ser manifestada em nós. A glória de Deus vai ser manifestada em nós. Então, essas coisas não tem como comparar. Por isso você tem que despertar. Não deixe se seduzir. Você tem que trabalhar sim. Se prepara, estuda, com certeza. Estuda, mas lá onde você está estudando está o testemunho. Seja correto, seja íntegro. Se lembra das boas obras? Deus preparou, é só você andar nela. Sim, você pode buscar, sim, você pode estudar, trabalhar, querer ter um emprego melhor, sim, é lícito. É lícito, sim. Eu não estou falando para você abrir mão disso. Eu estou falando para que isso aí não venha a ser a principal coisa da tua vida. É isso que eu estou falando. Isso não pode ser a razão do seu viver. A razão do seu viver não pode ser essas coisas. Porque o centro de tudo é Cristo. Ele está no centro e tudo gira em torno dele. Porque, querendo ou não, vai cumprir. Eu acreditando ou não. Tem gente que fala que não acredita em Deus, mas ele vai continuar sendo Deus. Eu acreditando ou não, ele é Deus. Ele vai continuar sendo. Eu acreditando que ele existe ou não. Para Deus não faz diferença. Você acreditar nele ou não, faz diferença para você. Se você crê nele, crê no Filho dele, faz uma grande diferença. Aí ele vai escrever o seu nome lá no livro da vida. E ninguém tira. Temos que ser igual os samaritanos. Não na sua velha prática, mas na nova prática. Desejar a presença de Jesus. Tem gente que prefere a presença do álcool. Tem gente que prefere a presença das drogas. Tem gente que prefere a prostituição. Só que é momentâneo. É um prazer. Aguinha na canela. Passa. E você depois fica frustrado. Porque o vazio está aí. Existe um vazio.
Somente quem aprende a fazer é Jesus. Você tem que entender. Não é religião. Eu não prego religião, mais uma vez eu falo. Aqui não é pregado religião. Ah, não vem ser crente. Ah, vem para a igreja, Assembleia A, Assembleia B ou Batista C. Nada disso. Aqui não é pregado. Aqui o que nós pregamos é a palavra. Que é a palavra, através do conhecimento da palavra, você vai ser liberto dos seus fantasmas. Porque o inimigo das nossas almas, ele é real. Muito real. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar que ele está trabalhando e de uma forma ferrenha. Ao ponto de criar inimizade. Fazendo com que um irmão brigue com o outro. Nós vamos ver o nosso país hoje é um país dividido. Sabe por quê? Porque tem um principado acampado. Porque as pessoas estão achando que a briga delas é umas com as outras, por causa de política. Sabe por que isso? Isso chama-se cegueira. Está cascando nos olhos ainda. Não entendeu que a nossa briga não é contra carne e sangue. Não entendeu que as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Quando você entender isso aí, você vai pedir a presença de Deus na tua vida constantemente e vai parar de brigar com o outro por causa de time, por causa de política. Não vai te levar a lugar nenhum, você vai ficar com ódio do seu irmão. E a sua salvação fica em risco. Porque se você odeia o seu irmão, como é que você pode amar Deus? Que você não vê e odeia o seu irmão que você vê. Quem está na divisão é Satanás. Ele é o mentor disso. Ele conseguiu se entranhar. Ele está com os seus principados em todas as capitais brasileiras. Cada cidade tem um principado. E estão atuando, colocando um contra o outro. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que isso vai acontecer. Sim, é claro. Porque, sabe por que ela está dizendo que isso vai acontecer? Porque Deus sabe tudo. Ele sabe tudo. Mas você quer fazer parte desse jogo? Por que você não sai desse jogo? Sai como vencedor. Não, eu prefiro estar do lado de Deus. Que não adianta você achar que ficar em cima do muro vai resolver. O muro vai cair. E aí? O muro caiu. Como é que você fica? Que é o seguinte, não tem meio termo. E nesse canal aqui nós não vamos falar meio termo. A gente não vai passar a mão na cabecinha. Não, eu não posso fazer isso. Senão eu estou sendo injusto com você. Senão eu estou te enganando. Porque já tem muita gente que faz isso. Eu não posso te enganar. Eu não tenho esse dever, essa obrigação. Eu não tenho o direito de te enganar. Eu tenho que falar a verdade para você. Que é a verdade que Deus está falando para mim nessa hora. A verdade é falar, olha só, ou eu estou com Deus ou não estou. O extremo é esse. Ou eu sirvo a Deus, ou eu busco a Deus, ou eu adoro a Deus, ou eu estou do outro lado. Ou eu sou inimigo dele. Para que ser inimigo de Deus? A gente não tem como vencer Deus. Você acha que Satanás venceu Deus? Ele já perdeu há muito tempo. E ele sabe disso. Só que se ele puder levar você, a sua casa, ele vai levar. Que ele vai estar lá com o tridente lá no inferno. Lá no inferno, ele é mais um. Primeiro que nem lá está. Tem pessoas que estão tendo visões, estão lá no inferno e Satanás está lá, conversa fiada. Paulo escreveu sobre isso. Paulo foi muito claro. Não está lá não. Não está lá no inferno não. Está nas regiões celestes. Lê o livro de Jó, você vai ver onde ele está. A Bíblia diz que ele é o acusador de nossos irmãos. Ele não está lá não. O inferno não foi inaugurado. O anticristo não chegou ainda. Que quem vai inaugurar o inferno, o anticristo, a besta e o falso profeta. Nós temos que voltar a ler Bíblia, irmãos. Nós temos que ter o prazer. É um livro muito difícil. Mas você lê tantos livros, filosofia, psicologia, lê tantos livros. Quando você vai fazer a faculdade de Direito, tu tem que ler tantos livros complexos e você vai. Sabe por quê? Porque ali você vai conseguir concluir e vai ser um doutor. Né? Porque você está vendo a recompensa a curto prazo. Mas a Bíblia, se você ler ela como um livro, você não vai entender. Ela não é um livro comum, ela é a boca de Deus. Para você entender a Bíblia, você tem que orar. Você tem que sair da sua zona de conforto.
Você tem que se esvaziar de você e deixar o Espírito falar. Esses homens de Samaria, eles queriam ouvir Jesus falar. Por isso que eles pediram, fica mais um pouco. Você tem falado assim, fica mais um pouco, Senhor. Por isso que João, quando escreveu o seu evangelho, escreveu as suas cartas, tudo tem um objetivo. Quando João escreveu as suas cartas, ele estava refutando uma doutrina que até hoje está aí, dizendo que Jesus era apenas uma aparência. Que não pode um Deus santo, puro, perfeito, habitar num corpo pecador. Só que Jesus não tinha pecado. Num corpo frágil igual o nosso. Que ele era uma aparência. Aí João falou assim, olha, aquilo que nós vimos, ouvimos, nós tocamos no autor da vida, isso ninguém tira. Pastor, você tocou no autor da vida? Todo dia, quando eu li a palavra. Jesus falou que sou mais feliz, que você é mais feliz. Tenha vida em Cristo. Você vai no baile. Pulou. Já fez isso também. Se cansou, suou, transpirou, me diverti. Mas tem um vazio aí dentro. Aí no outro dia você está se lamuriando. Vai no bar, bebe. Já fiz isso também. Eu sei de onde Jesus me tirou. Eu sei aonde estava. Só que o que ele promete, ele cumpre. Se ele fez uma promessa na tua vida, ele vai cumprir. Mas você tem que desejar a presença dele. Traz Jesus para dentro da tua casa. Fala, Jesus, vem. Eu tenho uma passagem que eu gosto muito de ilustrar. É no livro de Apocalipse, no capítulo 3, quando Jesus fala com o povo de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Tem muito pregador. Não, Jesus está na porta do seu coração batendo, ele quer entrar. Jesus estava batendo na porta de um templo, de um lugar chamado igreja. Ele batia na porta e ninguém abria a porta para ele entrar. Sabe o que está acontecendo? Tem muito sistema religioso chamado, tem muitas igrejas que usam o nome de Jesus, que Jesus já não entra lá há muito tempo. Sabe por quê? Que não querem a presença dele lá? Porque Jesus fala A, estão pregando B. Pastor, começou a atacar os outros? Não estou atacando ninguém. Eu estou falando o que a Bíblia está dizendo. Tem muito lugar que Jesus já não vai há muito tempo. Porque não querem a presença dele lá. Querem a presença da vaidade, da riqueza, da luxúria. Mais uma vez eu digo, Jesus não é religião. Ele é o que liga você a Deus. Não tem como. E os samaritanos queriam. Fica mais um pouco. Pede aí. Senhor, fica mais um pouco. Pede para você ser, para o Senhor te fazer conforme Ele, em conformidade com Ele, que vem nos moldar. Nós precisamos ser moldados todo dia. Todo dia nós precisamos da presença do Senhor, porque senão a gente erra. Senão essas coisas nos seduzem. Porque quando você olha o ímpio, com eu não sei nem mais, se é 4K, se é 8K, eu não sei. Uma TV dessa aí, você olha na sua sala, tem uma 21 polegada daquela antiga ainda, você fica assim, mas Senhor, como é que pode? Mas não é isso, isso é entretenimento. Aí de repente você não tem carro, você está lá numa lotada, você vê um ímpio passando num carro híbrido, eu nem sei nem o que tem um carro desse. Passa lá, você olha o Senhor, mas eles não estão nem para o Senhor. Mas então, Jesus falou que é o seguinte, aonde estiver o teu tesouro, ali está teu coração. Seu tesouro está onde? Está na terra? Seu coração vai estar ali. Seu tesouro está nas coisas dos céus? Seu coração estará lá. Aqui é o momento. Você pode chegar também a conquistar essas coisas, sim, é lícito. Mas o principal é você conquistar o Senhor. É pedir a presença dele na tua casa. Pedir a presença dele na tua vida, nos seus projetos. Pega os seus projetos e fala, Senhor, tá aqui, ó. Esse é um projeto que eu tenho, um sonho que eu tenho. Eu não consigo fazer sozinho. Vem comigo, me ajuda. Mas quando você conquistar, chegar lá, igual o mais dito hoje, quando você estiver em outro, né? Igual o Bruno Henrique, aí, o jogador fala, outro patamar. Quando você estiver em outro patamar, lembre daqueles que estão embaixo e socorre. Não
desfrute sozinho. Em Deuteronômio vai falando sobre bênção e maldição. E o que me chama a atenção, ele não fala para as pessoas correrem atrás da bênção. Ele fala que se você seguisse os preceitos de Deus, as bênçãos de Deus te alcançariam. É o contrário, hoje te ensina a correr atrás da bênção. Mas a Bíblia te ensina que se você seguir os preceitos de Deus, a bênção vai correr atrás de você. É o oposto. Estão te ensinando campanha em cima de campanha, não sei o quê, e você deixa dinheiro, e deixa dinheiro aqui, e compra aguinha ali. Oh, meu Deus! Ah, que é a água do Rio Jordão onde Jesus se batizou. Aquela água já foi, meu irmão. Não seja enganado. Aquela água já foi. É em espírito e em verdade. Os adoradores. Ah, esse aqui é o sangue que estava lá na cruz que Jesus crucificou. Filho, sai dessa conversa. Estão te enganando. Cheio de amuletos. Cristão vivendo com amuleto. É sal. É lenço. Para com esse negócio, irmãos. Isso não é poder de Deus, não. Aconteceu de Paulo estar pregando. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Aconteceu de pessoas no desespero pegarem o avental e levar lá e o demônio correr. Aconteceu. Mas isso não é regra de fé. A regra de fé é você adorar o Senhor e buscar o Senhor. Aí você fala assim, o pastor não acredita nisso. Eu acredito no poder de Deus. É claro que eu acredito. Que há manifestação demoníaca, eu acredito. Que tem pessoas que precisam ser exorcizadas, acredito. Eu sei fazer isso também. Eu já trabalhei com isso. Se chegar, vai encontrar. Mas para isso, você tem que estar conectado com o Senhor. Senão você passa vergonha. Você tem que estar com o Senhor. Fica mais um pouco. Mais um pouco não, Senhor. Fica sempre. Para ele ficar sempre, você tem que andar conforme ele andou. Fazer aquilo que ele ensinou. E os seus ensinamentos não são pesados. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Sabe por que isso não tem acontecido? Porque as pessoas não estão se amando. Que se eu me amar, eu vou conseguir amar meu próximo, como a mim. Agora o grande problema é eu não amo o próximo porque eu não me amo. É fato, porque se eu me amasse, eu não ia usar drogas, eu não ia me prostituir, eu não ia destruir o tempo que Deus fez. Fica mais um pouco. Não, fica sempre. Fica conosco. Fica conosco. Ele não vai ficar só 2 dias, não. Ele vai ficar a eternidade. Porque, de repente, nós somos convidados a largar essa terra com a morte física. Mas quando ele vir buscar a igreja, quando a trombeta soar, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E se nós tivermos vivo, teremos encontro com ele nos ares. Todos com o corpo glorificado. Se de repente eu morri, eu vou chegar primeiro que você. Mas se não, chegaremos juntos. O importante é Jesus estar conosco. Jesus, ele quer habitar na sua vida. Jesus, ele quer fazer morada na sua casa. Tenha vida em Jesus. Deixe de fazer morada. Que o nome dele venha a ser adorado através de seus lábios, através das suas atitudes. Que Deus venha te abençoar de uma forma poderosa nessa noite. Mais uma vez eu te lembrar, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação. Que Deus venha te abençoar poderosamente. E desde já eu agradeço a cada um que tem nos ajudado nesse projeto. Que o nome de Deus venha a ser exaltado através de nossas vidas. Não somente com palavras, mas com atitudes. Em o nome de Jesus. Amém.